Faltam 100 dias para a Copa do Mundo de 2026. Finalmente, hein? Tá chegando pertinho. E já que faltam 100 dias, hoje é dia da gente falar de um assunto centenário. Ou melhor, do Estádio Centenário. De fato, a primeira Copa, a Copa de 1930. E esse nome tem uma razão histórica e esse estádio tem uma certa treta com o Maracanã. Você sabe qual é? Vamos descobrir juntos aqui. Bom, o nome dado ao Estádio Centenário, como eu falei, tem razões históricas. Então a gente volta mais um século aí no tempo. Vamos lá para 1825, mais precisamente 25 de agosto daquele ano. Ali foi declarada, de fato, a independência do Uruguai pela primeira vez, saindo do Império do Brasil, que havia anexado o território como Cisplatina. E aí o Uruguai se torna independente. Depois de alguns processos, em 1828, há a assinatura dos documentos que oficializam essa decisão, que já tinha de fato sido tomada em 1825, e em 1830 é promulgada a primeira Constituição do Uruguai. Todo esse processo histórico foi a base da homenagem que o nome do Estádio Centenário conduz até hoje, já que 100 anos depois aquele estádio seria erguido para a Copa do Mundo de 1930. E o Centenário naquela edição recebeu 10 dos 18 jogos, incluindo aquela grande decisão, aquela grande final entre Uruguai e Argentina, na qual o estádio estava preparado para receber a festa uruguaia. A Argentina desce para o intervalo vencendo por 2-1, mas segundo algumas situações, alguns jogadores e alguns jornalistas, os jogadores da Argentina estavam com medo de vencer aquela decisão e saírem mortos do Uruguai. Então diz a lenda que eles tiraram o pé no segundo tempo. O Uruguai passou o carro, tinha um timaço também, jogava naquele 2-3-5, balesteiros no gol, no ataque com Castro, Scaroni, Dourado, Pedro Ceia, Iriarte. Era um grande time, aquele time do Uruguai, e esses jogadores fizeram parte do primeiro título, da primeiro campeão também da história das Copas do Mundo. Naquela edição, os outros 8 jogos foram recebidos pelo Gran Parque Central e pelo Estádio Pocitos, também localizados em Montevidéu. E a importância do centenário para a Copa do Mundo era tão grande que o Jules Rimet, o lendário presidente da FIFA, declarou que aquele estádio centenário era o templo do futebol. Só que nos anos subsequentes, acho que você já trouxe na sua memória, na sua lembrança, que o verdadeiro templo do futebol, considerado pelo menos nos dias atuais, não é o centenário. Pela importância, pela grandeza, pela aura, por tudo que envolvia, o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, ganhou também esse apelido de Templo do Futebol. Diz aí pra gente qual que é o verdadeiro Templo do Futebol. Em 2030, 100 anos depois de seu erguimento, o centenário vai receber a abertura da Copa do Mundo também. Semelhantemente ao que aconteceu lá em 1930, apesar de não ter sido de fato a abertura dentro do centenário, mas a abertura de 2030, por toda a história que envolve o centenário, vai acontecer de fato nesse estádio lendário do futebol mundial. E isso é uma espécie de homenagem da FIFA pelos 100 anos de Copa do Mundo, e bem como o Uruguai, Argentina e Paraguai também receberão jogos iniciais em seus territórios, em seus domínios na edição de 2030. E logo depois desses jogos iniciais, a Copa do Mundo vai se mudar para as sedes oficiais Espanha, Portugal e Marrocos. Ou seja, a Copa do Mundo de 2030 vai ter 6 países sede. E pra gente falar um pouquinho também de seleção brasileira, a história da seleção brasileira no centenário, ela não é das melhores, mas nesse século, o Brasil tem apenas 2 derrotas para o Uruguai lá dentro. Uma em 2001 e uma em 2023. Eu tenho certeza que você se lembra bem desse jogo de 2023. Por quê? O Brasil perdeu por 2-0 com gols de Darwin Nunes e Nico de la Cruz, e aquele jogo também marcou o último jogo, pelo menos até o momento da nossa gravação, de Neymar na seleção brasileira. Será que ele vai ser convocado para a Copa do Mundo? Será que ele tem que ser convocado? Vamos ver. Naquele dia, o Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, na sua pior lesão da carreira, ficou meses fora e, de fato, ele nunca conseguiu se recuperar. Desde então, ele nunca alcançou o nível de futebol que ele tinha antes daquela contusão. Então, complicado, né? Aquele dia foi um pesadelo para o torcedor brasileiro e também para o Neymar. Ele tem que estar na Copa do Mundo? Diz aí pra gente. E além da história na Copa do Mundo, o Centenário também foi palco de 21 jogos de final de Libertadores. Seja por chegadas de Peñarol e de Nacional, os 2 principais clubes do país, seja também por receber jogos de desempate
como acontecia muito quando dois times diferentes venciam os jogos da final. E aí, meus amigos, 20 se encaixam nesse padrão, só um que não. Sabe qual é esse um? Palmeiras e Flamengo, mas não o de 2025, o de 2021, aquele que ficou marcado pelo escorregão de Andrés Pereira e pelo gol de Daverson, que deu ao Palmeiras o terceiro título de Libertadores na sua história. Mas diz aí pra gente, qual é o estádio que você tá mais ansioso para ver os jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, hein? E amanhã a gente retorna com mais uma edição da nossa contagem para a Copa do Mundo.